Fabiano, não me absorva, Fabiano. E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos aí para mais uma aula de função aqui no canal. Nessa aula a gente quer desvendar um mistério. Essa história de função afim, se é a mesma coisa que movimento uniforme, juros simples, PA, essas coisas que os professores gostam de falar nas aulas. Será que isso é verdade mesmo? Mas antes da gente tirar essa dúvida, não deixe de se inscrever aqui no canal, faça sua inscrição, deixe seu comentário aqui embaixo e deixe também o seu like para o vídeo. Vamos lá então, vamos tirar essa dúvida cruel de uma vez por todas. Aqui no GeoGebra dá para a gente perceber que já tem aqui construída uma função afim igual fizemos no último vídeo. F de x é igual a ax mais b. Quando eu vario o a, eu tenho a minha função crescente ou decrescente, tá? Se o a for positivo, ela vai ser crescente, se o a for negativo, decrescente, e se o a for igual a zero, ela é constante, tudo bem? Bom, eu vou agora colocar o a fixo e vou alterar o b. Quando o b altera, a gente vê que a nossa função ela vai só subir ou descer, tá? Vou colocar b igual a menos 3 aqui. Então a gente percebe que a reta passa no menos 3 no eixo y. Se a gente colocar o b igual a 2 positivo, aí a gente vê que ela está passando no 2 positivo. Se a gente colocar b igual a 4, por exemplo, sei lá, a gente vê que ela passa no 4. Então essa é a ideia da função afim. Então vamos colocar assim, por exemplo, ó, b aqui é igual a 2 e o a também é igual a 2. É como se eu tivesse um movimento começando rigorosamente nesse ponto aqui, tá? Então no instante 0, o espaço percorrido é 2, e daí por diante ele vai só aumentando. O movimento é uniforme. A mesma ideia para a quantidade de objetos, lá na contagem lá da APA, e a mesma coisa também para o gráfico do juros simples. Vamos ver isso em exemplos práticos agora. Então aqui eu já tenho o primeiro exemplo aqui, ó, de progressão aritmética. Se uma pessoa iniciar uma participação na rede social com 3 contatos e resolver acrescentar 5 contatos novos por dia, qual a quantidade de contatos aproximada após 6 meses? Antes de começar, vamos deixar claro que 6 meses é a mesma coisa que 180 dias, tá? A gente aqui não vai fazer conta com o número 6, tá bom? Então vamos pensar aqui em dias decorridos. Em termos de PA, pessoal, a gente vai pensar assim, né? Bom, eu gosto muito do exemplo da escada, tá? É como se eu tivesse aqui uma quantidade de degraus. Para subir uma escada, né, todos os degraus têm que ter o mesmo tamanho. É como se eu estivesse aqui no degrau A1. Para ir para o degrau A2, eu tenho que subir uma distânciazinha R. Para ir do A2 para o A3, R também. E assim por diante. Agora, note que quando eu quero sair do A1 para o A3, eu tenho que subir uma vez R, duas vezes R. Então, ou seja, o que é o A3? O A3 é o A1 mais duas razões. Tá? O A4, então, seguindo esse raciocínio, vai ser o A1 mais 3 razões. Tá? Então, repare que o número que está aqui sempre é uma unidade menor do que o do índicezinho. Sempre uma unidade menor. Por isso que aqui aparece esse n-1. Tá? Se você não quiser decorar fórmulas como eu faço, basta você pensar em bom português. Tá? Então, você quer achar o que acontece após 180 dias. O A180, então, vai ser o primeiro, mais menos que 180 vai ser 179 razões, vamos pensar assim, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos ter o seguinte, o meu A180, que é o meu AN, né, vai ser igual a 3 mais 180 menos 1 razões, ou seja, 179 razões vezes 5. Né? Umas continhas depois aqui a gente descobre que isso aqui é igual a 898 contatos, novos contatos. Tudo bem.
eu fiz com a ideia de PA. Agora deixa eu mostrar essa mesma questão com função afim. Então faz de conta que é um aluno que não sabe nada de PA. De repente é o caso de alguém que está assistindo. Mas eu quero agora fazer usando somente a ideia de função afim. Eu vou pensar então em pontos, tá? Então é como se eu tivesse assim, ó, no dia 1, ou seja, f de 1 é igual a 3. Eu preciso agora de um novo ponto. F de 180, eu não sei quem é. E, por fim, eu sei também que, lembra lá que são 5 novos contatos por dia? Então, meu Azinho é igual a 5. Estou pensando nessa função aqui, ó. F de x é igual a ax mais b. Estou pensando nessa, tá? Então, meu A é igual a 5. Agora, se eu for aplicar essas informações aqui na função, bom, lembrando que você sempre pode usar y igual a ax mais b, no lugar do f de x, se você achar melhor. Então, ó, quando x é 1, o y é 3. Então, vamos aplicar isso aqui nessa ideia. Então, o a eu já sei que é 5, ele é fixo, então eu terei 5 vezes 1 mais b igual a 3. E terei também o seguinte, quando x é 180, aí eu não sei quem é y, né? Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 180 mais b é igual a um y, porque eu não sei quanto dá. Tudo bem, e vamos fazer contas aqui. Na primeira, eu já vejo facilmente, 5 vezes 1 dá 5, né? Jogando para cá, b vai ser igual a menos 2. E substituindo b por menos 2 aqui, nós teremos y igual a 5 vezes 180 menos 2. 5 vezes 180 menos 2 é rigorosamente 898. Então, se eu estivesse procurando uma função, a função seria f de x igual a, no nosso caso aqui, ó, 5x menos 2. Tá? Então, ela ficou bem diferente daquela, mas você viu que resolveu o problema da mesma maneira. Então, resolvi o mesmo problema usando progressão aritmética e resolvi usando função afim. Vamos ver uma segunda situação aqui, ó, bem diferente agora. Juros simples. Um capital de R$500 foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês no regime de juros simples. Qual será o rendimento após um ano? Bom, aqui eu tenho uma formulazinha de montante. Montante é capital mais juro. Tá? Como a gente sabe que juro é esse, a gente brinca até e chama de CIT, né? Então eu posso pensar nessa aqui, ó. Então só para efeito de comparação, se eu for escrever isso aqui como y igual a ax mais b, eu vejo que eu tenho um termo independente b aqui, termo independente c aqui. Ax, então tudo isso vezes o meu tempo. Tá? Então você vai ver que é bem parecido. Vou resolver usando a ideia de juros simples então, tá? Bom, então o meu montante, bom, em primeiro lugar vamos calcular o juro, né? O jurozinho vai ser o seguinte, são R$500 de capital vezes 2%. 2% você pode usar 0,02. Eu gosto de usar assim, ó, 2% após um ano. Né? Então, como a gente está falando de mês, então vezes 12, tá? Um ano, 12 meses. Tudo bem? Aqui eu cancelo esses zeros, aí vou ficar só com 5 vezes 12 que dá 60, vezes 2, 120. R$120, né? Como o montante é capital mais juro, então meu montante vai ser 500 mais 120, que é igual a R$620. Resolvi usando a ideia de juros simples. Agora, será que dá para fazer isso aqui usando função afim? Bom, com a ideia de função afim seria o seguinte, R$500 no tempo zero. Então, é como se eu tivesse o seguinte, ó, f de 0 é igual a 500. E o que acontece 12 meses depois? Mas nesse caso, o meu Azinho
vai ser 2 sobre 100, ou 0,02 se você preferir. Mas eu tenho também o seguinte, o que acontece após 12 meses, ou seja, quanto é f de 12? Olha aí que legal. Então agora basta que eu faça minhas continhas aqui usando y igual a x mais b. Então vamos lá. Lembrando que é 2 sobre 100, mas 2% do 500, tá? Então a gente vai ter o seguinte, ó. Quando eu jogar tudo isso aqui lá na minha fórmula, vai ter assim, ó, 2% de 500, né, que é A. Agora, vezes é AX, né? Então, como eu estou pensando em zero, vezes zero, mais o meu termo B, isso aqui é igual a 500. E, por outro lado, quando eu fizer f de 12, aí eu vou ter 2% de 500 vezes 12, que é o tempo agora, mais b igual a não sei. Então, vou chamar de y. E aí, ó, tudo isso aqui zera, logo b é igual a 500. E para terminar, já que b é 500, a gente pode fazer umas simplificações aqui, né? Então vai ser, por exemplo, 2 vezes 5 dá 10, vezes 2 é 120. O b não é 500, então o y vai ser igual a 120 mais o b, que é 500, portanto, R$620 da mesma forma. Vamos para o terceiro exemplo, então. Bom, o terceiro exemplo, acho que é o mais simples de todos, tá? É um exemplo de movimento uniforme. Um carro está localizado no quilômetro 16 de uma rodovia retilínea, no instante t igual a zero. Ele está se movendo com uma velocidade constante de 80 km por hora. E aí ele está pedindo algumas coisas aqui. Mas essa função é a mais clara que se parece com a função afim, tá? Quando você pensa em y igual a ax, né? Vamos colocar aqui, mais b, tá? Em termos de comparação, acho que está até bem claro assim que ela é a mais parecida. Então, acho que aqui está bem claro que ele está em 16 quando t é igual a zero. Então, a gente já tem aqui de cara o seguinte, ó. Quando t é igual a zero, S0 é igual a 16. A velocidade é 80, então V é igual a 80. Tá bom? No item A, então, a função horária do movimento do carro. Então, S é igual a S0 mais VT, né? 16 mais 80 T. Letra A está feita. Letra B é a posição que o carro estará no instante 1,5. Então, no item B, S é igual a 16 mais 80 vezes 1,5. Tá? E aí é só fazer essas continhas. Nesse caso, S será igual a 136 km. Tudo bem, aqui foi tranquilidade. Agora, como ficar isso aqui na aula de matemática, né, em termos de função mesmo? Bom, eu pensaria da seguinte maneira, ó. 16 no instante t igual a zero. Então, existe um ponto lá, 0,16. Ou seja, f de 0 é igual a 16. Ele está se movendo a velocidade constante de 80 km por hora. Então, o meu Azinho lá, que é equivalente a V, é 80. E determina a função horária de movimento do carro. Bom, a função, acho que estaria muito claro que seria y igual a 80, a 80, né? 80x mais 16. Mesma coisa, tá? Lá do item A. Esse aqui é o meu item A, feito pensando em funções. E também o item B. Bom, o item B agora eu faria ou do mesmo jeito, né? Lá que está mandando aqui, ou então eu poderia usar novamente a ideia de sistema, né? Eu poderia jogar só o que acontece quando o t é igual a 1,5, então eu jogaria 1,5 no lugar de x aqui, faria as contas, mas aí eu estaria repetindo o que eu já fiz, então deixa eu fazer um pouco diferente agora. Eu poderia fazer, por exemplo, já que eu sei que f de 0 é igual a 16 e que a é igual a 80, quem seria f de 1,5?
tá? E aí eu tenho uma maneira um pouquinho diferente de fazer a questão. Tudo bem? Então, usando a equação horária lá, nós vamos ter o seguinte. Bom, o A é 80, então 80 vezes 0 mais o termo B tem que dar 16. Isso aqui usando essa primeira parte aqui. Tá? E o A que é fixo. A segunda parte agora, 80 vezes 1,5 mais o B tem que dar um certo Y. E aí eu resolvo isso aqui. 80 vezes 0 dá 0, logo B é igual a 16. E aí, sabendo que B é 16, basta então que eu faça Y é igual a 80 vezes 1,5 mais 16. E você vai ver que isso aqui é rigorosamente 136. Tá? Então, quando você perceber essa semelhança entre todos esses temas aqui que foram tratados, você vai ver que realmente é tudo a mesma coisa no final das contas. As interpretações são diferentes, mas você pode resolver de uma maneira ou de outra. Então chega de decepcionar o professor de física, tá? E o professor também lá que estiver trabalhando com PA ou com juros simples. No final das contas dá tudo na mesma. Fiquem com Deus e até a próxima.